pessoal, agora a gente vai falar sobre lançamento vertical. Qual que é a diferença do lançamento vertical para uma queda livre? Bem, na queda livre, como eu disse para vocês, a gente tem um abandono de algum objeto. Eu abandono o objeto e ele começa o movimento do repouso. Ele começa o movimento do repouso e ele vai ganhando velocidade. Quando eu falo que eu estou num lançamento vertical, significa que eu estou dando velocidade inicial. Eu estou lançando. Lançar significa que eu estou entregando velocidade inicial para esse objeto. Quais vão ser os dois tipos de lançamento que a gente vai ter? A gente vai ter o lançamento para cima e o lançamento para baixo. Ou seja, digamos que eu tenho uma bola de futebol e eu jogo ela para cima. Como é que vai ser o movimento dela? Ela vai subir, reduzindo a velocidade, né? Ela vai diminuindo a velocidade até o momento que ela chega na sua altura máxima e depois ela cai, aumentando a velocidade. Se eu estiver no topo de um prédio e eu lançar uma bola, ou seja, eu empurrar a bola, ela vai começar com uma velocidade diferente de zero, seria diferente de eu abandonar a bola. São os dois tipos de lançamento que a gente tem: o lançamento para cima e o lançamento para baixo, né? Então vamos lá. Quando a gente vai falar de lançamento, é bom a gente dividir. Então vamos começar pelo lançamento vertical para cima. Bem, o que a gente tem que entender do lançamento vertical para cima? O lançamento vertical para cima, ele tem um movimento retardado e um movimento acelerado. Professor, como assim? Bem, o que é um movimento retardado? Movimento retardado significa que a minha velocidade e a minha aceleração elas estão em sentidos opostos, né? Então, a minha aceleração está tirando velocidade do meu objeto, em vez de estar entregando velocidade. O movimento acelerado significa que eu estou entregando velocidade para esse meu objeto, em vez de retirando velocidade desse objeto. E por que o lançamento para cima ele tem os dois? E como é que é possível ter os dois? Ele vai ter os dois, mas ele vai ter em momentos diferentes. Preste atenção. Digamos que você tenha uma bola e você vai lançar ela para cima, tá? Então, se você está lançando ela para cima, você está entregando uma velocidade V0 para cima, né? Só que essa bola que você está jogando para cima, que está lançando para cima, ela vai sofrer uma aceleração. E qual que é a aceleração que ela vai sofrer? Ela vai sofrer a aceleração da gravidade. E como é que funciona? Foi que eu falei sobre a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e é um vetor que sempre aponta para baixo. Então, no momento que eu jogo qualquer coisa para cima, eu estou no movimento retardado, porque sempre eu vou ter uma velocidade e uma aceleração em sentidos opostos, tá? Por isso que quando eu jogo para cima, o objeto ele vai perdendo velocidade, vai perdendo velocidade até o momento que ele zera a velocidade. Qual é o momento que ele zera a velocidade? Quando ele fica parado. Quando ele fica parado, é o momento que a gente diz que ele alcançou sua altura máxima. Depois que ele alcança sua altura máxima, ele começa a descer. E ele começa a descer. Se ele começa a descer, quer dizer que ele está com a velocidade agora para baixo. Está com a velocidade para baixo. Se ele está com a velocidade para baixo e a minha aceleração também é para baixo, o que significa? Que significa que eu estou no movimento acelerado. Se eu estou no movimento, se eu tenho dois vetores, vetor velocidade e vetor aceleração, que estão no mesmo sentido, eu vou ter um movimento acelerado. Por isso que no lançamento vertical para cima, a gente tem um movimento retardado e um movimento acelerado, tá? Então, vamos fazer agora um exemplo, só para fixar um pouco e ver o que tem de diferente aí, o que tem de especial para a gente saber no lançamento vertical. Bem, vou colocar aqui uns números aleatórios, tá? Digamos que a gente tem uma bolinha e eu jogo ela para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Estou lançando ela. Eu quero saber qual que é a minha altura máxima que eu vou alcançar. O que foi que eu falei sobre a altura máxima? A altura máxima é
momento em que a velocidade para, né? É até onde a velocidade vai. Quando a velocidade ela para, quando ela fica 0 metros por segundo, é o momento em que eu alcanço a minha altura máxima. Então, a altura máxima ela vai do que? Do ponto V0, igual a 30 metros por segundo, até o ponto V igual a 0 metros por segundo. Então, como é que eu vou calcular a minha altura máxima? Bem, se a gente for pensar lá nas equações do movimento retilíneo uniformemente variado, qual que é uma equação que eu tenho aceleração, velocidade e que eu tenho espaço e que eu não tenho tempo? A equação de Torricelli. Então vamos usar a equação de Torricelli para entender a altura máxima. Então vamos lá. A equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 mais V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes meu ΔS. Bem, V ao quadrado é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial. A velocidade inicial aqui é 30 metros por segundo. Beleza, eu sei quem é. A minha aceleração, quem que é a minha aceleração? A minha aceleração, aqui, G, tá? É um vetor que aponta para baixo, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. O que eu estou precisando fazer agora para fazer as substituições? Ah, detalhe, o ΔS é minha altura máxima, tá? A variação de espaço é a minha altura, assim como eu falei lá no vídeo de queda livre. Então, na hora de substituir, a gente tem que sempre lembrar, tenho que adotar um referencial. Nesse caso, eu vou adotar o referencial como sendo para cima positivo, tá? Mas aí, a escolha é de vocês. Eu vou adotar para cima como sendo positivo. Se para cima está positivo, quer dizer que a velocidade está positiva e a minha aceleração está negativa, na hora que eu for substituir na fórmula. Então, como é que ficaria? Quem é o meu V final? Quem é o V final da minha altura máxima? O V final da minha altura máxima é o momento em que a velocidade para, em que eu atinjo 0 metros por segundo. Quando está 0 metros por segundo, eu tenho a minha altura máxima. Então, a minha velocidade final ela é igual a 0 metros por segundo. Quem que é a minha velocidade inicial? É 30 metros por segundo. Então, 30 ao quadrado mais 2 vezes quem que é a minha aceleração. A minha aceleração ela é 10 metros por segundo ao quadrado, só que ela é o que? Negativa. Então, menos 10. Que multiplica quem? Que multiplica a minha altura. Como é que vai ficar isso aqui? Passa para o outro lado, vai ficar menos 900, né? Tá positivo, passa para o outro lado negativo. Dividido por 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 20, corta aqui, negativo dividido por negativo fica positivo. Então, vai ficar igual a 45 metros. Então, se eu lanço um objeto com velocidade de 30 metros por segundo, a altura máxima que ele vai atingir é 45 metros. Bem, eu espero que vocês entendam e resolvam desse jeito que eu estou mostrando. Existe uma fórmula para aplicar? Existe, que é exatamente derivado disso aqui que a gente acabou de falar. Se o meu V final ele é zero, o que a gente coloca? Que H vai ser igual. Você vai pegar isso aqui, né? G, e aqui vai ficar negativo. Então vai ficar V0 ao quadrado dividido por 2G. Só que, gente, não precisa decorar isso, né? Não precisa decorar isso. Porque basta que você saiba que no momento que você atinge a altura máxima, você está com a velocidade final igual a zero. Isso é muito mais importante do que você decorar a fórmula, porque se você decorar a fórmula e aparecer um problema que não pede fórmula, você não consegue resolver, tá? O mais importante é você saber quando que é o momento
que você tem a altura máxima. Beleza? Além disso, é importante a gente conhecer também um negócio chamado tempo de subida e tempo de descida, tá? O que é o tempo de subida e tempo de descida? A mesma coisa lá da queda livre que a gente chamava de tempo de queda. É o tempo para acontecer o movimento. Então, tempo de subida é o tempo que eu estou lançando até chegar à altura máxima, e o tempo de descida é da altura máxima até o local de onde foi lançado, tá? E como é que eu vou calcular o tempo de subida ou o tempo de descida? Bem, tempo de subida e tempo de descida eles são obrigatoriamente iguais. Então, se você calcula um, você calcula o outro. E como que a gente faz o tempo de subida? Lembrando que o tempo de subida é até alcançar a altura máxima, né? E quando alcança a altura máxima, é o momento que eu estou com velocidade igual a quanto? 0 metros por segundo. Então, se a gente pegar a equação aqui, ó, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, a gente adaptar agora para o movimento vertical, a gente tem que isso aqui é a minha velocidade final, V0 mais a minha gravidade vezes o tempo. Bem, a gravidade ela está no sentido oposto à velocidade, né? Então, ela aqui não é positiva, ela é negativa. Beleza. E o V? O V é quanto? Que é a velocidade final. Ela vai ser zero, né? Isso aqui é o meu tempo de subida, tá, gente? Tempo de subida. Ele vai ser zero. Então, bota aqui que é zero. Se eu passar o V0 para o outro lado e passar o menos G dividindo, o tempo de subida vai ficar igual a menos V0 sobre menos G, que é a mesma coisa de V0 sobre G. Professor, preciso decorar essa fórmula? Não. O que eu preciso saber? Preciso saber que o tempo de subida eu vou utilizar uma velocidade igual a 0 metros por segundo. Por quê? Porque o tempo de subida é o tempo para alcançar a altura máxima. E a altura máxima é alcançada quando o corpo para de se mover. Quando o corpo atinge 0 metros por segundo. Outra coisa que é importante saber, tá, gente, do movimento vertical, é que quando você faz um movimento, tá, você tem aqui o momento que você está subindo e tem o momento que você está descendo. Bem, se a gente pegar e considerar uma escala das alturas, por exemplo, se eu tenho aqui que é 10 metros, depois 20 metros, 30 metros, 40 metros, e eu calcular a velocidade na subida e calcular a velocidade na descida, quando o corpo ele está passando exatamente na mesma altura do momento, tanto da subida quanto da descida, ele vai estar com a mesma velocidade. Não importa se ele está descendo ou se ele está subindo, tá? Se ele está descendo ou se ele está subindo. Quando eles estão na mesma altura, eles estão na mesma velocidade. Ou seja, lancei um corpo para cima. Quando ele atingiu 10 metros, ele estava com 20 metros por segundo. Aí ele subiu, 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 parou, começou a descer. Desceu, 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 desceu. Quando chegou em 10 metros, ele estava por quanto? Estava com a mesma velocidade que ele estava antes, tá? Basicamente isso sobre lançamento vertical, que importa mesmo. E ver se tem tempo pro vídeo, se o vídeo já passou do tempo. Não, tá quase passando do tempo. Então, vou fazer mais um vídeo pra fazer um exercício, tá, gente? Beleza?